faz quando os primeiros cabelos brancos começam a aparecer? Né? Ou o que tu faz como profissional quando a cliente chega com essa queixa? Porque tem muitas mulheres que pensam, vou usar um tonalizante, vou começar a fazer mechas para disfarçar. Tem tantas possibilidades por aí. Só que, infelizmente, muitas delas vão numa farmácia e compram um shampoo tonalizante porque elas pensam que vai saindo conforme lá. É só um shampoo que vai dar uma tonalizada no branco e que vai sair com facilidade do cabelo, e na realidade não é assim que acontece. Então é claro que a nossa conversa com a cliente ela é muito importante para ela ter noção de manutenção, também de que cor que fica bem para ela. Só que às vezes a cliente, como essa daqui, ela tem um fundo castanho, ela se gosta do tom, é tipo assim, eu gosto do meu tom natural e eu quero disfarçar os meus cabelos brancos. No caso aqui, ela já tem cor, ela tem mechas nas pontas, porque também é uma forma de criar movimento para a cor, de tirar a atenção dos brancos da raiz. Mas as mechas, elas são um processo coletivo. Não é uma solução para cliente, porque daí a nossa tendência é ir clareando cada vez mais e daqui a pouco perdeu a característica da cor. Então, para aquela cliente que gosta de naturalidade, ou se você é uma delas que está aqui assistindo a aula e tu gosta da naturalidade, é legal tu conversar com o teu profissional, pedindo para ele que tu quer manter aproximadamente a tua base. Dá uma olhadinha aqui na quantidade de brancos que ela tem. Não é muito. Ela está começando a ter branco nessa parte frontal. Só que, embora não seja muito, incomoda. Porque é ela que vai para frente do espelho e ela mexe no cabelo e vai vendo os branquinhos aparecendo somente no contorno. Então, eu quero te mostrar esse cabelo porque da última vez eu já utilizei no cabelo dela Igora Zero Amônia, um tom de marrom com uma base natural. E o que é interessante, se você ver aqui, ela tá com um dedo de raiz e aonde tem os brancos dela estão bem cobertos, só que eu deixo ele um pouquinho mais claro, um pouco mais pigmentado que o cabelo dela, porque eu quero que dê aquele efeito meio que de luzes e que misture nesse marrom que ela tem no cabelo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Hoje eu vou fazer o retoque de raiz, eu me preocupo em ter uma baixa manutenção. Tu percebe que a raiz dela tá com um dedo e praticamente não aparece o crescimento. Então, nós estamos mantendo essa naturalidade, não dá contraste, é uma baixa manutenção, que a cliente vai retocar a cada 40 dias ou 2 meses, dependendo se ela der um truquinho ali com uma sombra ou com um rímel no branco, ela dá um truque, ela consegue segurar, mas não tem aquela marcação de raiz. E que cor eu vou utilizar aqui? Eu vou trabalhar com louro escuro marrom, que é 6-6 na Igora, e vou adicionar a base, só que não em partes iguais. Eu vou colocar mais da cor fantasia e menos da base, porque como ela tem pouco cabelo branco, é melhor a gente garantir mais intensidade da cor fantasia. Eu vou utilizar o 6-6, que é louro escuro marrom, 2 partes, para uma parte do 6-0. Então, se eu utilizar 30 ml do 6-6, que é louro escuro marrom, eu vou utilizar 15 do 6/0 para potencializar essa cobertura do cabelo branco. Então, sempre falando da importância da balança. A balança é fundamental. Eu estou utilizando o 6-0. O preparo da coloração é 1 por 1. Então, se nós colocarmos 45 ml de coloração, nós vamos adicionar 45 ml de loção. Então, aqui eu estou misturando essas 2 cores. Eu gosto sempre de misturar elas antes de adicionar
a loção. Então, misturamos as duas cores, mescla elas. Ela é bem cremosa, ela é lipídica, ela tem óleo de semente de uva, óleo de semente de damasco, ômega 9, né? São substâncias também que vão dar todo um tratamento para a cutícula. E a loção que eu estou utilizando é 6%, 20 volumes. Se você tivesse aqui, eu ia poder sentir a fragrância, quer dizer, sentir não, porque não tem. Ela tem zero cheiro, é bem interessante, porque é uma proposta de uma coloração com mais teor, assim, de substâncias mais naturais. Ela é uma coloração vegana, ela tem ingredientes vegetais, essa tecnologia fitolipídica. E por que é bacana? Por que eu tava falando sobre os primeiros brancos? Porque às vezes essa cliente ela vai colorir usando um tonalizante porque ela pensa assim, eu quero usar um produto que seja mais suave. Porque eu tenho poucos brancos. Então a Igor Zero Amônia ela é uma excelente ferramenta para te oferecer para esse tipo de cliente. Eu vou aplicar esse preparo somente no crescimento. Tem um cuidado de fazer realmente a aplicação só na raiz. Até para não correr o risco de começar a criar aquelas faixas. E também tem um detalhe, essa cliente de tempos em tempos, ela vai retocar essa mecha. E aí eu também não quero estar com o cabelo impregnado de coloração, puxando sempre para as pontas, porque depois isso interfere no clareamento. Então se a gente faz apenas o retoque de raiz, fica muito mais fácil depois até de clarear. A Igor Zero Amônia, ela é uma coloração bem fácil, ela não fica aquela cor impregnada. Então se tu vai trabalhar com descoloração em cima, ela abre super bem. E cabelos escuros você sabe, a gente vai trabalhando com 6, se tu vai puxando para a ponta, daqui a pouco a ponta já tá uns 5, 4, dependendo. Então aqui eu vou ter mais cuidado de depósito, aonde ela tem o cabelinho branco. Principalmente depois na revisão, é importante a gente cuidar, porque ela tem um branco bem grosso. E aí esse cabelinho branco grosso, ele tende a saltar para fora da coloração. E aí às vezes acaba ficando uma transparência. Agora um detalhe interessante aqui nessa cor é seguir dentro da tendência de baixa manutenção, porque não é uma raiz que fica marcada. Às vezes é difícil até tu enxergar o tom sobre tom que tá a raiz, porque a base natural do cabelo dela é um 4. E como a gente trabalha a coloração com 20 volumes, por mais que eu esteja utilizando a altura de um 6, o cabelo dela tá na altura de um 5, essa porção aqui da raiz. E não tá na altura de um 6. Mas o branco fica na altura do 6. Por isso que eu gosto às vezes de usar um pouquinho mais claro, mais clara a cor quando tem branco, porque daí esse fio vai ficando com um efeito realmente mais iluminado. Não é sem cobertura, mas é um efeito com mais naturalidade. Como tu pode perceber, a coloração é muito fluida, ela é extremamente cremosa, espalha super bem, ela é fácil de trabalhar. E é uma coloração também interessante a gente pensar em cabelo cacheado, porque boa parte das cacheadas às vezes tem uma sensibilidade maior na raiz, né? Às vezes tem um couro cabeludo mais ressecado, tem uma escamação, então é uma fórmula que cuida mais da pele também. Tá? E aqui eu vou aplicar em todo o cabelo, vou seguir nesse procedimento. E o tempo de pausa que nós vamos deixar aqui é 30 minutos. E a cobertura? Esse cabelo, depois de seco, depois de ter passado por todo um processo de transformação, porque eu tonalizei, cortei, finalizei, tem vários detalhes aí que tu vai conferir nas próximas aulas.
lembra de assistir, que vale muito a pena conferir a cor dessa mecha, o corte que eu coloquei e os produtos para finalizar. Lembra dos branquinhos dela nessa região aqui, ó? Não existem mais, tá? Eles não estão mais aqui. Olha só que bacana a cobertura. Te mostrar bem de pertinho, que vale a pena. Não são em grande quantidade, mas a gente percebe assim, ó. Quero mostrar pedacinho por pedacinho para tu enxergar que tipo teve uma super cobertura, mesmo ela não contendo amônia. E tu percebe que a gente manteve praticamente, ó, a nuance do cabelo dela. Então, se essa cliente ela busca a naturalidade com a cobertura, porque ela não quer aparentar que ela tá com cabelo colorido, ou às vezes até a morena iluminada que tu faz, que tu quer já aproveitar e trazer aquela cobertura ou um esfumado de raiz, tá valendo. E aqui a gente fez com 20 volumes. E agora a Zero Amônia, ela se enquadra muito bem nessa proposta. Deixa eu só desfazer um pouco aqui o penteado, mostrar no meio. Olha a naturalidade dessa cor, mesmo utilizando o marrom com a base 6, percebe? Ele tá na altura de um 5 porque a base natural dela é um 4, ela tem um castanho médio. Então, mesmo eu utilizando 6, por utilizar a volumagem 20, 4, 5, ela para no castanho claro, mas não fica aquele castanho tão profundo e também natural. Porque às vezes as pessoas pensam, eu não sei por que os profissionais trabalham tanto com cinza, tudo é cinza, mas tu consegue obter naturalidade também trabalhando com as tonalidades de marrom. Então fica aí para ti essa receita super top, muito natural e sem amônia para aquela cliente que quer disfarçar os seus primeiros cabelos brancos.